Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de pedir inicialmente a todos vocês que pudessem deixar um like. Isso ajuda muito o canal. Eu tenho notado que muitas pessoas ouvem e não deixam um like. Quando eu vou ouvir qualquer tipo de coisa que me interessa no YouTube, a primeira coisa que eu faço é marcar um like. Então não custa nada. Se puder fazer um comentário, ajuda mais ainda o canal. Vamos divulgar essa palavra para mais pessoas que precisam ouvi-la, que precisam ser curadas por ela, né? Vamos ajudar a divulgar o canal. Então, por favor, se você começar a me ouvir, já deixa seu like aí para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Amém? Nós vamos começar hoje um livro novo. Nós vamos começar o livro de Joel. E o livro de Joel é muito bonito. Como todos, né? Ele é muito rápido também. São só 3 capítulos. E o primeiro, a gente não tem muita referência, vamos dizer assim, de tempo cronológica de quando esse livro foi escrito. Eu estava lendo, pesquisando sobre a data em que o Joel poderia ter escrito esse livro, mas os historiadores não têm muita certeza, né? Acredita-se que ele foi escrito entre 722 a 605 a.C., antes ou provavelmente depois do retorno dos judeus da Babilônia. Mas como isso não é comprovado, nós vamos deixar aqui uma interrogação, porque o que importa na verdade é a mensagem dele, e a mensagem é muito atual. Você vai ver como essa mensagem do livro de Joel é muito atual. Ela é muito do dia de hoje, gente. Vocês vão ver que interessante, né? Ele começa falando para os anciãos e os habitantes da terra. Anciãos, ouçam isso, ele diz. Escutem, todos os habitantes da terra. Então, era uma mensagem para todos os habitantes daquele país, naquela época. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e aos seus netos a geração seguinte. Ou seja, não deixem que essa história se perca, não deixem que essa história morra. Tanto que hoje nós estamos aqui, né? Muitos e muitos anos, milhares de anos depois, e nós ainda estamos contando essa história. Porque esse era um desejo, não só do coração do profeta, mas era um desejo do coração do Senhor, que essa mensagem fosse espalhada, para que as pessoas refletissem, para que as pessoas soubessem o que aconteceu e o que ainda vai acontecer nos nossos dias, porque essa palavra também é para o final dos tempos. E ele diz assim, ó: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. É uma mensagem para aqueles tempos, né? E para hoje. Para aquelas pessoas que tentam viver acumulando riquezas. Para aquelas pessoas que tentam viver independentes do Senhor. Independentes, sem a bênção do Senhor nas suas vidas. Essa é a mensagem de que tudo que eles vão acumular, de que tudo que eles vão juntar, de que tudo que eles vão ter de bens materiais vai ser, de alguma forma, vai ser perdido, vai ser totalmente estipado, porque não vai ter nada que ele possa levar ou que não vá ser destruído nessa terra. Veja bem, né? Você acumula tanta riqueza, mas no fim elas acabam sendo roubadas pelo nosso adversário. E como que elas são roubadas? Gente, é o carro que quebra, é uma multa que chega, é uma conta exagerada de água, de luz, que muitas vezes a gente é obrigado a pagar, é o dinheiro que nós gastamos em hospital, é o dinheiro gasto em remédios, é o dinheiro gasto em doenças em geral, é o imposto de renda, é o IPTA, é o IPVA, é o IPTU, é tudo para pagar, e surgem tantas coisas. E por mais dinheiro que as pessoas consigam ter, aliás, por mais dinheiro que elas ajuntam, mais coisas elas têm para pagar. Porque a multa do carro é maior, o IPVA do carro é maior, o imposto de renda é maior, a conta do hospital é maior, e isso quando as pessoas não têm que gastar com psicanalista, com doenças, com remédios para poder dormir, para poder acordar, para poder ficar em pé, para poder controlar a pressão, para poder controlar o coração. São tantas as coisas que acontece isso daqui, ó. O que sobra de um lado vai ser devorado do outro. E o que você acumula aqui, você perde ali.
E é assim que é a vida, né? Tudo acaba escorrendo pelo ralo. Por quê? Porque onde falta a bênção do Senhor, falta tudo. Nada pode ser acumulado nessa terra sem a bênção do Senhor. Por mais que você ganhe, se você perder a sua alma, o que vai adiantar tudo que você ganhou? E se você perder a sua saúde, o que vai adiantar o dinheiro que você ganhou? Você entendeu? Então é importante você refletir sobre isso, né? Tudo que você consegue, você acaba gastando com coisas que você não quer gastar, com coisas que são contra a sua vontade, mas que você é obrigado por força das circunstâncias, porque esse mundo é um mundo opressor, é um mundo que te corrói, é um mundo que rouba tudo que você tem. Se você não estiver debaixo da bênção do Senhor, esquece, você nunca terá nada. A verdade é essa, né? Acordem, ele continua falando, agora falando para os bêbados. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, os bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, porque ele foi tirado dos seus lábios. Agora já a mensagem é esses que gostam de tomar um vinhozinho e por isso muitas vezes não conseguem ter o discernimento necessário, né? Não tinham naquela época o discernimento do que estava acontecendo, que tudo estava sendo roubado deles, e eles estavam lá numa boa, felizes, comemorando porque estavam embriagados, né? O convite é para que eles voltem à sobriedade, para que eles voltem a ser sóbrios, para que se deem conta da devastação que iria ocorrer naquela nação. Eles estavam bêbados, eles estavam totalmente sem controle daquela situação. Ele diz assim: uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são presas de leoa. Arrasou as videiras, arrasou as figueiras, arrancou a casca, derrubou, deixando brancos os seus galhos. Ou seja, devastou tudo, né? É como se vem uma nuvem de gafanhoto assim, e aonde eles passam não sobra nada verde, eles devastam tudo. Plantei como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo seu noivo na sua mocidade. As ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto, porque os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Nem dinheiro mais para trazer para a casa do Senhor haveria, como está acontecendo hoje, né? O que a gente está vendo, né? Essa corrida pela busca por alimentos, para poder produzir mais, porque cada vez se produz menos. A gente está vendo crise na Europa, a Europa com falta de alimento, uma coisa que a gente nunca imaginou, né? E a gente vê o desespero dos agricultores que hoje produzem o vinho, a uva, o trigo. Por quê? Porque perdem as suas colheitas, seja pela ação da natureza, seja por falta de fertilizantes, que naquela época nem tinha, né? E aí não havia dinheiro, não havia nem o que trazer para a casa do Senhor. Como que você vai manter a casa do Senhor com alimentos, com coisas, se nem para você tem? Então, tudo isso ele estava conclamando aquela nação. Por causa de tudo isso, ele conclamava aquela nação a buscar o Senhor, o único que poderia protegê-los, o único que poderia defendê-los, o único que pode controlar a força da natureza, o único que pode controlar a maldade humana, porque é a maldade humana que traz todos esses malefícios, é a ganância, é o desejo de ter mais que o outro, ao invés de dar a mão, prefere arrancar o braço do outro. E isso que vai acontecer, ele diz assim: desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Olha o que foi roubado dos homens, a sua alegria de vida. Hoje em dia o que você mais ouve falar, que é impressionante, é o número de pessoas deprimidas, oprimidas, com medo de tudo, com síndrome de pânico, que mal podem sair das suas casas porque tem medo. Porque tem medo, não sabem nem do que, mas tem medo.
Tem medo. É isso que o inimigo traz para as nossas almas. É essa dor, é esse medo que não tem explicação. Porque quando você confia no Senhor, você tem medo do quê? Você tem medo do quê? De nada, porque nem a morte você teme mais, porque Jesus venceu a morte e te deu nova vida, te deu alegria de viver. Você quer ter paz, você quer ter gozo na sua alma, você quer ter alegria nessa vida? Vai servir ao Senhor. Vai servir ao Senhor. É o melhor lugar para você estar, abrigado nas asas do Senhor, e todo esse medo vai embora, toda essa opressão vai te deixar, porque o inimigo não pode oprimir seu coração. Quando o Senhor está lá dentro, te enchendo de palavras de esperança, de confiança, de certeza, nada pode oprimir a sua vida. Entenda que servir ao Senhor é a melhor opção. E para muita gente é a última. Para muita gente é a última. É quando não tem mais para onde correr. Tá lá no fundo do poço, é o melhor lugar para você achar o Senhor, né? E só pode olhar para cima. E lá você vai encontrar o Senhor te esperando, de braços abertos, para te proteger, para te salvar, para te livrar de todos os males, para curar a tua alma, para trazer cura, refrigério. Entenda que só o Senhor pode fazer isso. Ninguém mais nesse mundo. Não tem palavras humanas que possam curar a sua dor. Não existem lugares nesse mundo onde você pode estar abrigado e possam te livrar da sua dor. Corra para onde você for e a dor vai estar lá. Mas se você tiver o Senhor, saiba que ela vai te deixar. E a alegria vai voltar. Amém? E ele diz assim: ponham vestes de luto, sacerdotes, pranteiem, chorem alto, vocês que ministram a palavra diante do altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, ele diz, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo de Deus, que eu falei agora mesmo, né? Já não havia mais o que trazer para o Senhor, porque tudo foi perdido. A lavoura ficou perdida, os animais se perderam, as florestas foram queimadas. Decretem um jejum santo, ele diz. Decretem um jejum santo. Sabe o poder que tem um jejum na sua vida? Quantas vezes você jejua por semana? Quantas? 1, 2, 3 ou nenhuma? Se a sua resposta for nenhuma, saiba que você está com um grande problema. Porque o jejum, ele ajuda a fortalecer as regiões espirituais. Ele ajuda a fortalecer, ele te fortalece espiritualmente. E você só está forte no seu corpo quando o seu espírito está forte para lutar contra as doenças, para lutar contra as coisas que vêm na mente que o diabo lança sobre a sua vida. E ele diz assim, ó: reclamem ao Senhor. Ai, aquele dia. Ele diz, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Esse dia final, o profeta está falando, ele suplica para que você levante um jejum, para que você vai vestir vestes de luto, ele diz, pela sua nação. Ore pela sua nação, ore pelos brasileiros, ore pelo Brasil. Conclame um jejum, como já foi feito aqui no Brasil. Com certeza que as coisas no Brasil vão mudar. Eu creio muito nisso, porque o povo de Deus está se levantando nessa terra. O povo de Deus tem buscado ao Senhor e tem conseguido grandes coisas no reino espiritual. E isso vai mudar a nossa nação. Eu creio muito nisso. E isso vai mudar a nossa nação, porque só Deus pode mudar uma nação. De maldição para a bênção. A ti, Senhor, diz, como está mugindo o gado, as manadas agitadas, porque não tem pasto, até os rebanhos das ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Eu fico ouvindo notícias, sabe, sobre incêndios na Europa, incêndios nos Estados Unidos, incêndios aqui no Brasil por causa do calor, as florestas sendo devastadas, o pasto, os animais ficando sem pasto. E eu fico pensando, meu Deus, que palavra mais real, que palavra mais do dia a dia, que palavra que você hoje, se você lê hoje, você fala, nossa, foi escrito a semana passada? Porque é muito verdadeiro isso aqui está acontecendo. E isso aqui vai acontecer, porque tudo que está escrito aqui, quanto ao dia do Senhor, certamente acontecerá.
Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. O fogo tem devorado a vida das pessoas. Esse fogo tem devorado pastagens, mas não é só isso, tem levado também a alegria das pessoas. Tem levado das pessoas aquilo que elas têm de melhor, que é o Senhor. O que você tem de melhor na sua vida? O Senhor. Mas tem uma coisa que esse fogo não consegue consumir. Tem uma coisa que nada, ninguém vai tirar de você: a palavra. Essa palavra poderosa, ela pode criar em você uma resistência, uma resiliência que nada neste mundo vai te abalar. Confia no Senhor e faça isso. Declare um jejum, levante um jejum na sua vida, levante um clamor, procure uma igreja onde essa palavra é ministrada com poder, com força, e vá ao encontro do Senhor, o único que pode te salvar, o único que pode te livrar, porque não espere nada, que nada nessa terra vai ser livrado, exceto a sua alma, a única coisa que verdadeiramente você possui. Que o Senhor nos dê hoje sabedoria, entendimento, discernimento, que nós não sejamos como os bêbados, né? Cheios de vinho, que não tem discernimento, que nós possamos discernir as coisas do Senhor, falar das coisas do Senhor para as pessoas, amar ao Senhor, servi-lo de todo o nosso coração, porque isso realmente faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Fez na minha, fará na sua, com toda certeza. Um abraço e até amanhã, quando nós vamos estar então com o profeta Joel. No capítulo passado eu falei que era Ageu, né? Eu me enganei, é Joel. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar pelo menos um amém aqui, se você ouviu, se você concordou, se você entendeu essa palavra. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.